Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí. Hoje a lição número 7, quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Muito obrigado por estar aí. E se você quiser baixar os slides, eu lembro que tem um link embaixo que você pode baixar e usar na tua EBD. Amém? Vamos lá? Hoje a lição número 7 é a Bíblia é a testemunha da ciência. É o nosso tema de hoje. Vamos para o nosso textuário. Diz: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Salmos 107, versículo 43, ok? Bom, aqui nós temos a verdade aplicada, diz: as constantes descobertas científicas em diferentes áreas do conhecimento ao longo dos anos têm sido um valoroso testemunho a favor da Bíblia. Então vamos ver como é importante hoje a ciência tem sido a favor da palavra de Deus. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, estudar a ciência, sua contribuição e característica. Segundo, mostrar a Bíblia Sagrada e a medicina moderna em consonância. Terceiro, identificar que as escrituras e a ciência estão em harmonia, ok? Esses 3 objetivos. Nosso texto áureo está em Jó, capítulo 28, versículo 9. Depois do 24 ao 28, leia por favor, que eu já vou para a introdução. Diferente do que alguns argumentam, estudos criteriosos revelam que as descobertas científicas e as Sagradas Escrituras são muitas vezes inseparáveis. Então, entenda, meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga que está ouvindo agora, é tranquilamente possível você ler as Escrituras e ver a ciência, as descobertas científicas, como elas se entrelaçam, como elas são coerentes, harmoniosas. Vamos ver no primeiro ponto a contribuição e as características da ciência, contribuição e características. Depois, constante busca do conhecimento, o enfraquecimento do conhecimento a ciência evolui. A verdadeira ciência e a Bíblia não entram em conflito. Então, isso é muito importante entendermos, que quando nós estudamos a Bíblia de um ponto de vista científico, analítico, vamos perceber que tanto a ciência, de forma geral, quanto a Bíblia, eles não estão em conflito, estão coerentes, os dois perfeitamente harmoniosos. A ciência, como a constante busca do conhecimento, o que ela faz? Ciência é igual a conhecimento, ou seja, um acumular de conhecimento. Ao acumular conhecimento, ela é naturalmente passiva de novos conceitos e afirmativas, ou seja, a ciência está sujeita a mudanças. Agora, ao contrário, a Bíblia, por sua natureza, não muda. É isso importante entender. Por isso, por muitas vezes, alguém achou que a ciência era oposta à Bíblia. Mas, com o tempo, essa ciência foi fazendo novas pesquisas, novos experimentos e acabou concordando com a Bíblia. Porque a Bíblia não muda, por sua natureza, porque é uma palavra inspirada por Deus. E Deus não muda. O enfraquecimento do conhecimento. Há cientistas admitindo que a ciência sozinha não pode nos oferecer uma lei ou um padrão moral que nos diga como viver. Então, hoje, a ciência tem reconhecido a sua limitação. Nós já tivemos, há um tempo atrás,
o mundo racionalista, né, que achava que a ciência seria a rainha, né, ela dominaria com plena autoridade. Hoje a ciência é mais humilde, ela reconhece que sozinha não dá para resolver tudo. Muitos cientistas têm se dobrado a aceitar uma dimensão espiritual para a vida e a existência. Então, cientistas sérios reconhecem que a nossa vida vai além deste concreto, tá? Vai além do material. Existe uma dimensão espiritual que todo ser humano quer ter uma experiência com ela. A ciência evolui. A ciência é um trem que está sempre viajando. Alguém disse essa frase. A generalização de ontem é a hipótese de hoje. Ou seja, a ciência muda continuamente. É interessante isto, né? Existem quilômetros, mais de 17 quilômetros, numa cidade na França, tá? Que são livros de ciência que hoje são considerados ultrapassados. Então a ciência está em constante mudança. A Bíblia, por sua vez, nunca retificou uma informação. A Bíblia nunca precisou ser atualizada. Ela é a mesma, tá? Isso é fantástico da Bíblia. A Bíblia Sagrada é a medicina moderna. Instruções básicas de medidas sanitárias, orientações bíblicas e científicas sobre os alimentos e a circuncisão ao 8º dia. A Bíblia Sagrada é a medicina moderna. A Bíblia contém muitas regras de saúde e princípios práticos que, depois de serem ignorados ou esquecidos, foram redescobertos somente nos últimos séculos. Interessante, se você, meu irmão, minha irmã, já leu, né, o Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, tá? Principalmente nos livros de Levíticos, tá, e Números, tem regras higiênicas, e Êxodo também temos, tá? Várias regras higiênicas. E o fato da peste negra e a relação dos judeus é um fato bem histórico, bem conhecido a nível geral, tá? Você deve ter ouvido que houve a peste negra, tá? Onde milhares de pessoas morreram, mas as populações judias, tá? As populações compostas de judeus, eles não foram atingidos pela peste negra. Por que será? Porque a Bíblia prescreve uma vida plenamente higiênica por parte daqueles que o seguem. E isso é interessante, porque a peste negra era justamente fruto de falta de higiene. E então nós percebemos como Deus, tá, é um Deus prático, como a Bíblia ela é bem atual sempre. Instruções básicas de medidas sanitárias. Deus sempre enfatizou a limpeza física para o seu povo. Hoje não há dúvida da boa relação que existe entre higiene e saúde. Veja, as pessoas antigamente não compreendiam, mas a Bíblia deixa claro as regras higiênicas. Por exemplo, Deuteronômio 23, 12 e 13, nos diz que soldados, quando iam para a guerra, levavam na mochila uma pazinha pequena, para quê? Para quando eles quisessem fazer suas necessidades fisiológicas, saíssem fora do acampamento, fizessem um buraquinho no chão e depois fizessem das suas necessidades fisiológicas e tampassem. Ou seja, havia a forma, né, de manter limpo, né, aquela área onde os soldados estavam. Se fosse hoje, tá, atualizando a versão, seria tipo que Deus disse, né, para o povo naquela época: eu sou o Senhor teu Deus santo e andarei no meio do meu povo no acampamento dos soldados. Hoje seria tipo assim, né, eu vou visitar a tua casa e vou ver se você está apertando a descarga no vaso, tá? Porque Deus é o que? Higiênico.
Levíticos 25, 15, 18 e outros textos de Levíticos 15, então eu coloquei só alguns exemplos. Por exemplo, fala da higienização íntima, tá? Para se evitar problemas com doenças venéreas. Olha só como a Bíblia é muito específica, muito atual. Levíticos 11, 25 nos fala sobre lavar a roupa pós-contato com cadáveres. Então a Bíblia se preocupa bastante com essa questão de higiene, tá? Lavar as mãos, pés, etc. Não, sacerdotes, né? Sacerdotes vão fazer sacrifícios, sacerdotes vão estar manuseando a carne que o povo vai comer. Então Deus manda lavar as mãos, manda lavar os pés, manda trocar de roupa. Tá? Então todas essas regras são instruções básicas de medidas sanitárias. Amém? Então a Bíblia ela é excelente nesse contexto. Hoje, tá, essa informação atual que eu coloquei, tá? A ciência mostra, tá? As pesquisas mostram que a falta de higiene em centros de saúde afetam 2 bilhões de pessoas. 7 mil bebês morreram em 2017 pela inadequação no parto, isto é, por falta de higiene. Veja como a Bíblia ela zela pela higiene e ainda hoje vemos como tem muito a ver ter um hábito higiênico. Doenças que provêm da falta de higiene são a cólera, leptospirose, amebíase, hepatite, poliomielite, ascaridíase, entre outras doenças. Tá? Então, quando Deus, na Bíblia, ele fala inúmeras vezes de lavar os vasos, lavar a roupa, lavar as camas, lavar as mãos, os pés, ele está tratando de conservar seu povo com saúde. Então Deus disse, se ouvires atentamente a minha voz, eu serei o Senhor, teu médico, aquele que preserva a tua saúde. Mas tem orientações, tá? Então, a cura, a saúde, não é só uma questão que depende da oração, mas depende de bons hábitos higiênicos. Orientações bíblicas e científicas sobre os alimentos. Não faz muito tempo que as ciências ligadas à medicina têm demonstrado que as orientações bíblicas sobre os alimentos têm fundamentos. Tá? Então a Bíblia tem uma relação, né, do que se pode e o que não pode comer. Por exemplo, em Levíticos 11, ele relata a lista dos animais imundos, entre aspas, tá? São imundos dentro do contexto, referenciados assim por fazerem mal à saúde das pessoas, principalmente dentro do contexto do deserto e sem terem geladeira. Imagina, meu amado irmão, irmã, amigo aí, amiga que está ouvindo, Deus disse assim, você não vai comer carne de porco. Esse é um exemplo geral que estou colocando. Está escrito na Bíblia, não comer carne de porco. Mas o que tem a carne de porco? Veja, estamos falando dentro de um contexto de deserto. Deserto, não tem geladeira. E eu creio que a maioria deve saber que aquele que é chamado bicho de porco, né, aquele verme que é chamado bicho de porco, ele só morre abaixo de 5 graus negativo. Tá? Então, como lá não tem geladeira, Deus, para preservar com saúde seus filhos, seus servos, disse, não coma, pronto, acabou. Tá? E assim, tem uma lista de animais, né, que Deus coloca que não podem, porque naquele contexto, tá, teria se provocado uma série de doenças, ok? A circuncisão. A circuncisão deveria ocorrer a partir do 8º dia. Os 2 principais fatores de coagulação, segundo a ciência hoje, tá? Os 2 principais fatores de coagulação do sangue, que são a vitamina K e a protrombina, atingem o seu nível máximo na vida no 8º dia após o nascimento. Olha só, como é
interessante isto. Tá? Deus disse assim: no 8º dia toda criança que nascer será circuncidado. Por quê? Porque justamente no 8º dia estes dois fatores de coagulação atingem seu auge de tal forma que nunca mais chegam a esse pico. Então, quando é feita a cirurgia da circuncisão, aquela criança terá rápida coagulação do seu sangue e a cicatrização. Então, esta questão é provada hoje cientificamente. Além disso, a circuncisão reduz a transmissão, né, o papilona vírus, a transmissão do papilona vírus humano, que pode provocar câncer cervical na mulher. Então Deus está preservando a saúde do povo, tá, mediante alguns ritos que aparentemente são religiosos, fazem parte do seu ritual religioso, mas têm por objetivo saúde do povo. As Escrituras e a ciência em harmonia. A Terra é uma forma global, a Terra está suspensa no espaço e o ciclo da água. Bom, eu coloquei aí, né, talvez você diga, não, mas está na minha Bíblia, está a Terra é redonda, né? Eu coloquei global porque assim está no versículo, ok? Sem problema nenhum. As Escrituras e a ciência em harmonia. Infelizmente, muitos passaram a ver a ciência e a Bíblia como antagônicas, ou seja, passaram a ter a Bíblia e a ciência como opostos, como objetos que dariam discórdia. Isso é antagônico, tá? Um estudo com a mente aberta revela que a ciência e as Escrituras se harmonizam. Existe perfeita harmonia entre a verdadeira ciência e as Escrituras sagradas. Por exemplo, Isaías 40, 22 disse: Ele é, ou seja, Deus é, o que está assentado sobre o globo da terra. Veja, então ele não coloca que é redonda, porque de fato não é redonda, é uma forma global. E isto que o profeta Isaías disse 700 anos antes de Cristo, na história geral, tá? Só no século XV que os grandes navegadores, como Cristóvão Colombo, o provaram na prática. Tá? Então, a Bíblia falou, depois a ciência comprovou. A Terra está suspensa no espaço. Né? Jó, que é o primeiro livro da Bíblia escrito há mais de 1400 anos antes de Cristo, conforme vimos até a lição passada, né? Ele declara: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Olha que declaração fantástica isto. Só agora, né, há pouco tempo, a ciência descobriu que a Terra não era sustentada, né, da forma, né, que se tinha por crenças, né, de outras religiões. A ciência só descobriu que a Terra não era sustentada muito tempo depois da informação bíblica. Tales, por exemplo, um filósofo grego, acreditava que o mundo tinha formato de um pires. Né? Algumas religiões acreditavam que o mundo era sustentado por uma tartaruga marinha gigante. E outros eram sustentados, o planeta, a Terra, o mundo, né, por algum Deus que está castigado a segurá-la. Então eram teorias que realmente no longo do tempo foram provadas que não são reais. Agora, o que a Bíblia diz foi comprovado, é fato. O ciclo da água, para onde vai toda a água? Foi por muito tempo um desafio para a infante ciência. Porém, a resposta está no ciclo hidrológico, tá? Ou seja, o ciclo da água, tão bem explicado na Bíblia, em Eclesiastes 1:7, onde diz: todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche.
para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí torna ele sair. Olha só, né? O sábio Salomão está nos mostrando o ciclo da água, como que ela faz. Então, é isso que nós queremos dizer, em que a Bíblia e a ciência estão em harmonia, porque ambas se explicam, se completam. Concluindo, a crença na palavra de Deus não tem de ser mera esperança. Ela pode ser baseada em fatos e evidências com a contribuição valorosa da ciência. Amém? Então a palavra de Deus, ela é viva, é real, tá? É digna de crédito, basta nós entender ela como deve ser entendida. Tá? E a ciência, né, ela contribui para isto. Amém? Bom, nós estudamos a ciência, sua contribuição e características, mostramos a Bíblia Sagrada e a medicina moderna em consonância e identificamos que as Escrituras e a ciência estão em harmonia. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Se você não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal e seja abençoado e abençoe vidas. Compartilhe para que as pessoas também conheçam um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Uma boa EBD para vocês.